Olá, meu amigo, minha amiga internauta. Mais um episódio do Notopo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e das quais você sugere. Nós sempre nos esforçamos, tentando nos trazer, contemplar o seu segmento e assim a gente vai fazendo um rodízio extenso, né, por diversas áreas da nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, um programa para lá de especial. Bom, você já sabe quem é o convidado, mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele e com certeza vai ser daqueles episódios épicos para a gente poder aí explorar bem e realmente aprender, né, com quem conhece e, acima de tudo, tirar dúvidas aí importantes para que possa lhe auxiliar também aí na ponta, nos seus negócios, naquilo que você tem desejo aí em poder empreender ou mesmo trabalhar, enfim, né? Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho, tudo certo? Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio sensacional, mais um convidado de um segmento ainda que a gente não abordou, 58º episódio e um segmento inédito. Então vai ser um programa imperdível. E lembrar o nosso patrocinador Master, né, que paga essa conta de a gente estar aqui gratuitamente trazendo para você conteúdos maravilhosos. A Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Olá, Sheila! Edinho, Mazinho, que prazer estar aqui novamente com a equipe reunida. A gente estava aí no último episódio um pouco desfalcados, né? O Mazinho não pôde participar conosco, mas hoje está todo mundo reunido aqui e a gente está aqui para agradecer você e pedir, inclusive, para que você vá lá nas nossas redes sociais e se inscreva lá no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast. E se você está no YouTube assistindo essa entrevista, corre lá no Spotify e nos segue lá no Spotify. Lá tem um esquema de estrelinhas para você votar qual que é o seu nível de satisfação lá com o nosso programa. Faça isso, você nos ajuda dentro da plataforma e assim a gente vai chegando cada vez mais longe. Mazinho, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, com muita satisfação, prezado amigo, pessoa especial, um competente empresário, uma pessoa mergulhada na educação, conhece do que faz e faz com muito prazer, então é muito especial. Não foi fácil trazê-lo aqui, não. A agenda dele é muito concorrida, mas nós conseguimos, querido amigo, Adriano Albano. Ele basicamente é proprietário de vários polos da Unicesumar aqui pelo Brasil, em especial na nossa região, e vai contar um pouco para nós de todas as atividades que ele desenvolve, mas é um prazer imenso ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui reunido, aí, inclusive, com tantas personalidades, com tanta experiência, poder trocar um pouco de ideias aí dentro do segmento também, poder acrescentar um pouquinho aí com todos. Adriano, eu queria começar do princípio mesmo, na questão do teu envolvimento com a educação. Eu, enquanto gerente regional de educação, você foi um parceiro assim imensurável, uma pessoa que contribuiu muito com a educação aqui da nossa região, sou testemunha, você esteve sempre ao nosso lado, auxiliando em diversas iniciativas, e eu queria que você comentasse ao nosso público, como é que vem o teu envolvimento com a educação inicialmente? Olha, eu acho muito importante, isso é uma coisa que eu falo, inclusive, para os outros polos no Brasil inteiro, não basta ser polo, porque muitas vezes o polo ele se acha até... porque o polo acaba representando uma instituição, uma grande instituição dentro de cada uma das cidades. Hoje tem 30 mil polos no Brasil inteiro de educação à distância. Eu falo, cara, polo é a universidade na sua região. Ele tem o mesmo papel na universidade, porque ele tem a questão da formação, né, formação de qualidade, mas o envolvimento comunitário é muito importante. Então, uma coisa que eu sempre defendi, trabalhar projetos na região. E eu, por exemplo, eu fui presidente do núcleo de educação aqui da Associação Empresarial de Blumenau, onde a gente desenvolveu um projeto que é a FEDUCA, né, que é a feira de educação. Estamos aí trabalhando, inclusive, para ter essa feira novamente. Então, é uma maneira de a gente contribuir. Na época, a gente falou bastante sobre isso, inclusive, quando você estava na Gered, para contribuir não só como Unicesumar, como a minha instituição, mas com todas as instituições. Então, são projetos nesse sentido. São projetos que a gente, aí sim, como instituição, pode desenvolver e participar quando você está junto com as empresas. E aquilo que eu falo, não adianta bater na porta da empresa e dizer o seguinte, posso fazer uma ação aqui para matricular aluno? Cara, mas peraí, eu vou ser pedindo. Não, eu quero perguntar para as empresas o que elas precisam. Né? O desenvolvimento regional é isso. Né? O que a comunidade precisa, o que as empresas precisam em termos de desenvolvimento. Você está com dificuldade em termos de contratação de profissional? Aqui a gente tem, por exemplo, não só aqui, mas no Brasil inteiro, dificuldade de contratação de profissionais na área de TI. Perfeito. O que a gente pode fazer para isso? Que é minha área, inclusive, conheço profundamente. Exatamente. O que a gente pode fazer
fazer para isso? Nós, por exemplo, temos um portal de talentos e oportunidades com profissionais do Brasil inteiro. De repente, eu tenho um aluno lá de Belém do Pará que pode trabalhar aqui para uma empresa de Blumenau. Mas hoje em dia que é home office, basicamente. Exatamente. Né? Então, soluções que a gente traz, mas a partir do momento que eu entendo a necessidade da empresa, que eu possa trabalhar isso, e aí tem empresas que já me pediram, Adriano, aqui tem gente que não quer se desenvolver. Eu quero muitas vezes eu preciso contratar, eu preciso ter um gestor dentro de uma área, e porque de repente um gestor saiu, eu preciso, né, ter um novo gestor, e a equipe não está preparada, porque a equipe ninguém estudou, e ninguém se desenvolveu, e o que tem que fazer? Tem que contratar de fora. E o ideal de uma empresa é quando sai o diretor, entra um estagiário, porque saiu o diretor, o cara que está abaixo sobe, e assim por diante, e sobra a vaga do estagiário. Mas nessa empresa ela tinha essa dificuldade. O que vamos fazer? Vamos trabalhar uma palestra aqui em termos de... Aí eu criei uma palestra que se chama de História de Vida. Qual é a sua história de vida? O que você vai contar para os seus netos do que você fez, que você desenvolveu na sua região e tudo mais? Você não vai ter história para contar? Como é que você vai... O que realmente você fez de novo? E aí a gente começa a contar que tudo que você pode fazer, tudo que você quiser, desde que você dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? E a educação, ela tenha tudo a ver com isso. E a gente desenvolveu isso na empresa. Eles ficaram muito satisfeitos, dão uma mexida. Claro que isso resultou na parte comercial, já imediatamente em matrículas, mas a empresa ficou muito satisfeita no sentido de desenvolver. Então, quer dizer, tanto isso quanto vários outros projetos, a gente sempre trabalha para o desenvolvimento realmente regional, seja como universidade ou seja como... junto com as associações, sim, junto com os projetos e tudo mais, esse é realmente o grande objetivo. Adriano, dá um overview aí para o nosso público. O que é a Unicesumar? Para quem tem dúvida, para quem basicamente não conhece bem como é que funciona, o que é a Unicesumar em termos de educação? Ok. Hoje a Unicesumar é a 4ª maior universidade do Brasil. Tem em torno de 400 mil alunos, agora vai aumentar, porque o número de entradas é muito grande agora, né, nesse período, mas hoje tem 400 mil alunos em 1.000 cidades no Brasil e também no exterior. É uma universidade que também tem curso de medicina, que é muito difícil hoje uma universidade ter vagas em termos de medicina, é a 2ª maior do país em número de vagas de medicina. Isso na sua sede, né, no Paraná. E Maringá, né? Em Maringá. E também em Corupá, em Mato Grosso também. E trabalho com educação à distância, sempre foi o objetivo de trabalhar com educação à distância, inclusive a Unicesumar não foi uma pioneira na educação à distância. Ela entrou um pouquinho depois, porque ela estava com medo. Falei, entrar nesse negócio de educação à distância, será que vai ter qualidade? Eu sempre tive qualidade no presencial, tem uma história, vamos entrar. E aí foi um trabalho interno, dizer o seguinte, cara, vamos entrar, mas vamos fazer direito, vamos fazer um negócio bem feito, porque dá para fazer bem feito, com seriedade na educação digital. E foi o que aconteceu. Então, ela sempre trabalhou, e sempre com as melhores notas do MEC do ensino presencial, ela manteve essas melhores notas na educação à distância, que é um grande desafio. Então, nós temos muito orgulho dos números que nos colocam como grandes, mas o nosso orgulho maior são os indicadores de qualidade. Nós somos a única universidade do país que está há 12 anos com nota de excelência no MEC. Nenhuma outra no Brasil, das instituições particulares, das que oferecem presencial e AD, conseguiu esse feito. Então, ter nota de qualidade com essa quantidade de alunos, quando você tem 5 mil alunos numa instituição, é um desafio. Mas quando você tem 400 mil alunos, com a metodologia que você vai no Brasil inteiro, um desafio é maior ainda. Então, a gente conseguiu manter um nível de qualidade que nenhuma outra, na verdade, conseguiu realmente por tanto tempo. Então, esse é o nosso grande orgulho, né? Então, de grandeza e qualidade. E o que eu queria chamar a atenção, eu falo do Adriano também, já vou passar por ele na sequência, mas quando ele fala universidade, é universidade de fato, porque as privadas, elas participam do ensino e da extensão, o que é natural, até porque o investimento já é alto por natureza. Mas a pesquisa, geralmente, só fica com as públicas. Sim. E a Unicesumar, realmente, ela alcançou o status de universidade porque ela tem um tripé. Ela tem ensino, pesquisa e extensão, ela tem mestrado e ela tem doutorado dentro da própria instituição. Ou seja, ela, de fato, ela faz o papel da universidade por completo e concorre com a pública, que é muito complexo. Ou seja, uma entidade privada possibilitar que as pessoas possam ter acesso às mais variadas formas de ingresso sem aquele engessamento da atividade pública que muitas vezes dificulta muito a entrada de muitas pessoas, né? Então, realmente, isso é muito diferenciado. O normal é tu encontrares faculdades, centros universitários. Sim. Mas universidade, realmente, é o Unicesumar que chegou nesse patamar. Falando em linguagem popular nesse sentido, quer dizer, faculdade ela é normalmente uma instituição menor, com menos autonomia, né, perante o MEC, com menos cursos.
E aí você conseguiu o status de centro universitário, você tem mais autonomia. Mas você tem mais bônus do que ônus, necessariamente. Quando se fala ônus, é que, na verdade, todo o investimento que normalmente uma universidade pública tem que ter em termos de pesquisa, extensão e tal. Já a universidade, você tem isso, uma contribuição muito maior, e normalmente isso é mais comum em instituições públicas. Não, nós somos uma instituição particular, sendo universidade, com toda essa contribuição. E o legal é que, quando a gente fala de pesquisa e extensão, quando a gente fala na própria EAD, porque às vezes a gente fala isso pensando em matriz, mas olha só, quando você incentiva isso na própria, até mesmo com a iniciação científica, na própria educação à distância, isso é muito legal. Você consegue ampliar esse universo para 400 mil pessoas, por exemplo, que isso é um grande desafio também. Então, isso é legal, você realmente poder trabalhar isso para que as pessoas tenham na mente o quanto que isso é importante. Né? E, Edinho, só para refletir também, quando se fala nessa questão da quantidade de polos, Sheila, imagina quantos municípios que, de fato, não teriam possibilidade de ter acesso ao ensino superior. E o polo faz esse papel que jamais alguém faria. Então, as pessoas têm que refletir um pouquinho. Às vezes a gente ouve algumas coisas muito contraditórias nas falas. O Adriano ainda está numa cidade que, em tese, é servida pela educação superior, e na prática, evidentemente. Mas vamos imaginar, pelo Brasil afora, quantos rincões desse país que jamais as pessoas teriam possibilidade de cursar o superior, no mínimo 500, 600, 700 quilômetros de distância, para concorrer a uma disputa quase que insana, e aí a pessoa tem na sua cidade, está lá o polo, que é como o Adriano falou, a presença literalmente do ensino superior na sua cidade. Isso é fantástico, isso faz uma integração que, olha, muda literalmente a vida das pessoas. E o sonho delas passa realmente a viver na região onde elas habitam, né, Adriano? Essa tua fala tem muito a ver com essa questão da imagem da educação à distância, muitas vezes associada, inclusive, à questão de qualidade, né? Se tem qualidade, não. Eu trabalho com educação à distância há 18 anos. Eu tenho 37 anos de trabalho. Nossa, a gente vai ver que está ficando velho. Né? Mas 18 anos de educação à distância, que a educação à distância tem um pouquinho mais do que isso, né? De tempo de vida aí, né? De início aí no Brasil. Imagina como é que era 18 anos atrás em termos de até aceitação, né, do mercado da educação à distância, e mesmo como qualidade, porque era uma metodologia que estava começando, apesar que, assim, vamos lá, isso eu estou falando de ensino superior, a educação à distância já existe até como quando a gente tinha lá estudo por correspondência. O Instituto Universal Brasileiro. Exatamente, isso existia há mais tempo, mas como ensino superior há 18 anos. Aliás, há 22 anos eu estou há 18 anos, né, nessa área. E eu sempre trabalhei para desmistificar muita coisa, porque a gente tem uma culpa nesse processo, que é o seguinte: a gente vendia como educação à distância dizendo que uma aula por semana. Para uma aula por semana, então, quer dizer o seguinte: eu que estudei no ensino presencial e todo dia, agora você vai fazer educação à distância estudando uma vez, então você vai estudar menos e ganhar o diploma. Então, é um negócio para você burlar. Não é isso. Então, a gente desmistifica isso numa palestra. Eu vou dar palestra agora também, daqui a um mês, no Teatro Carlos Gomes, espero colocar ali pelo menos umas 500 pessoas, falando sobre o mundo e a universidade digital. Então, a gente desmistifica tudo isso, mostrando que o digital ele usa muita tecnologia, usa muito, a metodologia de uma forma muito séria, para que você aprenda, e que sim, você aprende todos os dias, você vai ter prática, você vai interagir com pessoas no Brasil inteiro, você vai ter um nível de professor altíssimo. Então, tudo isso que eu teria que ficar 2 horas só falando só disso, porque a palestra é quase 2 horas, mas vai desmistificar. E aí, quando a gente fala de um polo, e eu defendo muito isso, gente, polo, você não é apenas um polo. É uma coisa que você sabe por que eu falo isso? Quando eu entrei aqui em Blumenau, vou confessar isso para vocês, mas só entre a gente aqui, que ninguém nos ouça. Quando eu entrei aqui em Blumenau, a gente mandou lá um release para a imprensa e tudo mais, e saiu, né, muita coisa na imprensa, está chegando a Universidade de Unicesumar, nem era a universidade na época, está chegando a Unicesumar. E aí um jornalista falou: mas, cara, você é apenas um polo. Cara, isso me marcou, pô, você é apenas um polo. E eu sempre trabalhei por essa questão, cara, eu posso contribuir o mesmo tanto que uma instituição de ensino, presente ou não, na região e tal. E a gente fez realmente a diferença, só para encurtar a história. Hoje, eu não sei se vocês sabem disso, nós somos a instituição que mais matricula aqui em Blumenau. Caramba. Nós matriculamos mais que qualquer outra instituição de 60 anos de história, de 30 anos de história, nós somos os que mais matriculamos aqui. Botando todas as demais, independente do modelo presencial ou à distância. Somos a que mais matricula e pouca gente sabe disso. Olha só. Só para você ter uma ideia, vai entrar agora, no início desse ano, desse primeiro semestre, em torno de 3 mil alunos na Unicesumar, aqui na região. Então, nenhuma outra matricula esse número aqui na região. E esse é um case. Um tempo atrás,
15 dias atrás, eu dei uma palestra eu fui em Uberaba, e a gente falou lá sobre essa informação. O pessoal falou, puxa, cara, como é que você conseguiu, como um polo, matricular mais do que instituições presentes há muito tempo? Então, aquela história do cara, você é apenas um polo, eu acho que o cara deu uma mexida comigo, entendeu? Cutucou. Mas muito mais do que isso é realmente a questão da contribuição. O polo ele pode sim contribuir, e eu faço hoje um trabalho até paralelo nesse sentido, em termos de consultoria. Eu trabalho como consultor de polos no Brasil inteiro, não só para a Unicesumar, mas para o mercado como um todo, mostrando isso, cara, você pode fazer uma diferença. Então, aquilo que eu tenho até como propósito de transformar vidas com os meus polos, matriculando e tal, fazendo realmente com que realize o seu sonho, eu vejo assim, cara, eu posso ajudar isso muito mais gestores que entendam esse trabalho que ele possa fazer, que ampliar esse trabalho, porque tem muita gente que não está estudando hoje. Não é você tirar um aluno de uma instituição presencial ou coisa nesse sentido. Não é isso. Existe no mercado muita gente que não está estudando. Então, você tem que incentivar essas pessoas a estudar. Então, você pode crescer, na verdade, né, em função de uma demanda reprimida. Então, esse que é o trabalho. É um trabalho social, sim, porque isso desenvolve a região, e que realmente você possa contribuir como polo. É fraco o homem, Edinho? Fantástico, né? Muito bom mesmo. E aí ficou a curiosidade, Adriano. Como é que começou tudo isso? Como é que hoje dá para ver que você domina, né, muito bem o tema, educação à distância, muito bem a questão de franquias, de polos. Mas como é que começou? Onde que o Adriano entrou nessa jogada? Olha, poxa, quando eu nasci, bom, não, cadê? Vai ser meio longo. Assim, uma coisa que eu gosto de falar, que eu trabalhei no varejo, e a gente trouxe um pouco da linguagem do varejo para a área de educação. Esses dias, o presidente do McDonald's do Brasil, que foi o meu chefe no varejo, meu superior imediato. Tu trabalhou onde no varejo? Eu trabalhei no varejo farmacêutico e depois numa rede de supermercados também em Curitiba. Você é de Curitiba, né? Na verdade, putz, essa é outra pergunta também, que assim, cara, eu sou cidadão do mundo, porque eu nasci em Joinville, né? Mas eu morei no Ceará, morei no Rio Grande do Sul, eu morei em 11 cidades do Brasil e em 4 estados. Então, tu tá com 150 e quantos anos mesmo? Só... mais ou menos isso. Mas a vida profissional, grande parte foi Curitiba. E já é dobradinha, porque a nossa última convidada também falou isso, que ela morou em várias cidades do Brasil. E também era de Curitiba. E também é de Curitiba, natural de Curitiba. Precisa saber quem é depois. E aí, já me perdi o que eu estava falando. Como é que tu começou? Como eu comecei. Então, assim, e aí eu trabalhei no varejo. E ele me perguntou assim, Adriano, como é que foi você ter saído do varejo, com esse dinamismo todo do varejo, para ir para a área da educação, meio que dizendo o seguinte, uma área mais tranquila e tal. Eu falei, não, cara, você não entendeu. Hoje a área da educação é uma área, na verdade, que justamente por esse desafio, por essa demanda toda, você tem um dinamismo muito grande. Até 30 mil polos no Brasil inteiro. Aqui em Blumenau, não sei se todo mundo sabe, tem umas 50 instituições de ensino. Sim. Tem muita gente, só que tem muitos pequenininhos, né? Como polo. Então, é um desafio muito grande, até em termos comerciais também, em termos de sustentabilidade, né? Porque, né, cada um pegando um pouquinho lá de matrícula, você não se sustenta também. Claro. Né? Tem vários quesitos nesse sentido. Então, eu comecei no varejo, isso me trouxe uma bagagem muito grande. Aliás, antes do varejo, eu trabalhei no Banco do Brasil, 10 anos, que foi uma escola para mim. E depois eu entrei na área de educação. Isso já faz aí 18 anos, né, que é o meu tempo realmente de EAD. Mas tu já entrou como dono de um polo ou tu trabalhou na área? Eu entrei como diretor de marketing de uma instituição de ensino que tinha 20 mil alunos e foi para 140 mil, que é o Grupo Uninter. Na verdade, assim, não existia, inclusive, Grupo Uninter, o nome Uninter. Uninter.com. Exatamente. Tinha 20 mil alunos na instituição. Viu que o marketing funcionava. Mas tinha Facinter, Fatec Internacional, IBPEX, tinha um monte de empresa. Eu falei, cara, mas é muito confuso isso aqui. Mas era uma instituição já, com 20 mil alunos, era representativo. Eu falei, cara, vocês têm que ter uma marca forte. E o dono, não, o negócio é ter várias marcas. Fiz todo um trabalho, porque eu sempre fui da área de comunicação e tal. Aí eu convenci ele de criar uma marca forte. Daí eu criei, inclusive, o próprio desenho da marca meu, porque eu sou designer também. E a gente fez um trabalho de 20 mil alunos para 140 mil alunos. Isso chamou a atenção do mercado, depois de 5 anos. Daí eu fui para a Unicesumar como diretor de marketing e vendas. E aí fiquei um tempo como diretor de marketing. Aí eu vi assim, cara, como é que eu posso crescer de uma maneira diferente? Porque esse trabalho eu já fiz. Qual é o meu próximo desafio? Né? E aí eu sugeri, inclusive, essa questão de, poxa, se eu abrir um polo? Eu já ensino os outros como fazer.
Isso é interessante, né? Tipo, Mas já existiam polos, a empresa já trabalhava com polos. Já trabalhava, mas tinha 50 polos no Brasil, hoje tem 1.000. E aí, assim, quando você faz treinamento para os polos, é o seguinte, como você deve fazer, parece um negócio assim, pô, você ensina como fazer, tá, mas você está aqui na ponta, eu não sou polo. Não, mas já fui varejo, tá, mas é diferente. Então, agora você quero ver você fazer. Quero ver se aquilo que você falava para fazer realmente dá certo. O tal do falar é fácil, né? Exatamente. Faz na prática. E a pressão era grande. Pô, agora você é polo, e aí todo mundo assim, ó, olhando, né? Pô, de fato, também resumindo a história, hoje a gente é o maior da Unicesumar, um dos maiores do Brasil em termos de referência. A gente é o maior em captação, a gente é maior em ticket médio, porque a gente vende com valor agregado, a gente é maior em permanência de alunos, que é um assunto muito importante. Fala de retenção. Retenção é quando o aluno já está querendo desistir. Então, o que você vai fazer para ele não desistir? Cara, você tem que trabalhar antes disso. A permanência do aluno. Então, que ele realmente tem uma jornada, que ele realmente se sinta satisfeito, que se sinta acolhido, que é um dos grandes problemas que tem gente que não quer fazer o EAD porque ele acha que é um cara solto. Não. Na verdade, é um cara que, na verdade, dependendo da instituição, você tem um acompanhamento muito, muito mais até presente do que o próprio ensino presencial. Isso que eu falo na minha palestra também, detalhadamente. E aí, com isso, ele vê o resultado e aí ele não pensa nem em desistir. Na verdade, a permanência realmente acontece. Então, realmente um grande desafio também. Enfim, então esse índice também, a gente tem o melhor em permanência. A gente tem o maior número de empresas conveniadas. A gente fez muita parceria, que foi a nossa fala inicial aqui, muita parceria com empresas, e a gente acaba mostrando para o Brasil inteiro como é que a gente faz isso como parceria. Como é que é esse modelo de parceria? Do que eu chegar e bater na porta, vou te dar desconto. Cara, não isso faz parte, mas não é isso que vai fazer com que você seja parceiro. Isso qualquer um faz. Na verdade, você fazer um trabalho em conjunto para que essa empresa veja que, cara, essa empresa vai me ajudar, essa instituição vai me ajudar. Uma via de duas mãos, né? Exatamente. Então, nesse sentido que realmente que é o trabalho. Então, você me fez uma pergunta de uma volta aqui. Mas foi mais ou menos essa jornada para realmente se tornar polo e ter que realmente dar resultado, porque realmente a visão era muito forte nesse sentido. Então, tudo que eu tive, desde o início até agora, tudo foi contribuindo para que realmente se tivesse uma experiência. Hoje tu tem quantos polos? Tenho 8 polos, são 12 mil alunos nesses 8 polos. E são polos aqui em Santa Catarina, são 5, um no Paraná e 2 no Ceará, em Fortaleza, no Ceará. Fantástico. E como é que tu faz para gerenciar isso? Tu estás presente no Ceará? Que periodicidade você vai e volta? E por que o Ceará, por exemplo, tens dois relativamente próximos, entre aspas, Paraná e Santa Catarina, e aí tu vai lá para o Nordeste? Como é que foi isso? Eu morei no Ceará, então assim, a gente tem um vínculo lá de alguma forma, mas lá eu tenho um sócio que na verdade ele, né, fica com um olhar de dono lá, mesmo sendo minoritário, mas ele realmente atua, né, e realmente para que o negócio aconteça lá. E lá tem um grande potencial realmente em questão de Fortaleza, e o investimento de Fortaleza em termos do próprio Estado como um todo na área de educação é muito forte. Então tem muito potencial realmente ainda como crescimento lá também. Mas o pessoal falou, quero ver você vender no Nordeste querendo vender qualidade. Aqui o pessoal só quer preço. Cara, não. Lá, na verdade, não é isso, não. Então são visões diferentes, que a gente trabalha com educação, sim, de qualidade no Nordeste, realmente com valor agregado. E como é que faz para isso? Cara, equipe. Tudo isso que eu estou falando, né, nada realmente, isso parece clichê, mas não é. Realmente você tem que ter uma equipe muito boa. Nós temos aí, cada unidade tem o seu coordenador com a sua autonomia. Na verdade, essas relações empresariais aí não sou eu que vou fazer, eu não consigo fazer em todos os lugares. Claro que aqui a gente está presente em Blumenau, a gente consegue estar mais presente, porque é minha casa aqui também. Mas cada coordenador tem essa responsabilidade de participar de núcleos de educação, participar de projetos. Fora isso, tem uma gerente de rede também que faz um trabalho, tem um pessoal comercial, e claro que a gente está presente. Ontem eu fiz um treinamento para os nossos polos de 1 hora e pouco. Hoje é maravilha, né? Aliás, se a gente faz educação à distância, a gente tem que saber fazer muito bem isso também, em termos de gerenciar e treinamento. Eu fiz um treinamento via plataforma ali para todas as nossas unidades sobre a questão de vendas e tudo mais. Então, dá para gerenciar? Dá. E um sistema muito inteligente, você tem todos os dados ali, onde você tem os indicadores. Hoje é isso, né? Você tem os indicadores, você sabe o que você está bem em termos de permanência, em termos de captação, em termos de satisfação. Tudo isso é muito bom e você vai. Mas, de vez em quando, tem que dar a cara lá, né? Eu vou lá para Fortaleza daqui a mais ou menos um mês, onde eu vou dar uma palestra de aula inaugural, que é essa palestra do mundo e a Universidade Digital. Então, que é para os próprios alunos e para o mercado como um todo. Sempre,
lota lá as nossas palestras, em todos os lugares que a gente dá esse tema, então dá para fazer isso tranquilamente. O Mazinho perguntou do Ceará. E como é que tu veio parar em Blumenau? Qual que é a ligação com a cidade aqui? Pois é. Cara, foi assim meio... Não que eu tenha escolhido, porque eu sou de Joinville, mas eu estava morando em Curitiba. E aí eu fui para Maringá, né, como diretor de marketing. E quando eu teve essa opção, aí o que eu falei? Cara, perguntei para o dono assim, e aí? Então tá, eu acho que eu quero ir para esse caminho, mas você tem polo já? Porque naquela época não era assim você abrir polo. Você tinha que pedir autorização para o MEC, tinha todo um processo. Tinha que ser polo que já estava aberto praticamente. Mas tinha gente que não tinha muito investimento nesse sentido. Então, tinha polo aqui que tinha 20 alunos. Caramba. Não existia um investimento, porque eles tinham outro negócio. Era como se fosse um... E aí... Uma franquia mesmo, que o cara só está lá exatamente. não se dedicando como E deveria. aí, quer dizer, Blumenau, Jaraguá do Sul foi da mesma maneira. Então, foi tipo, tem Blumenau, o que você acha? Pô, Blumenau é legal. Eu já tinha... Claro que eu tinha uma imagem de Oktoberfest. Pô, beleza, vou morar em Blumenau, né? Já tinha vindo para cá. Mas era... Pô, aqui realmente é maravilhoso. É perto da praia, a cidade é muito legal, a gente gostou muito realmente do povo, né, blumenauense, da acolhida. Mas era um desafio também. Falei, você vai para lá, o alemão ali vai chegar lá e vai dizer assim, pô, peraí, quem são vocês? Aqui já tem universidade há muitos anos, que de fato realmente isso aconteceu, né? A primeira do interior de Santa Catarina, inclusive. E aí, então foi realmente um desafio nesses anos todos, mas a gente foi muito feliz aqui desse trabalho, foi para Jaraguá, e aí foi abrindo. Aí depois o MEC teve algumas janelas de abertura de oportunidade de se abrindo mais polos. A gente abriu em Indaial, que não tinha ninguém, só tinha a Uniaselv. Nós fomos o primeiro concorrente da Uniaselv, por exemplo, em Indaial. Que é a matriz, inclusive. Que a matriz é lá, exatamente. E aí... Posso contar uma outra história também? Pode. Aí, cara, não sei como é que até agora o pessoal da Uniaselv não veio assim conversar comigo. Porque assim, quando eu resolvi abrir lá, não fazia parte do mesmo grupo. Hoje a Uniaselv faz parte do mesmo grupo, com marcas distintas, trabalhos distintos ali, com alguma sinergia em relação à matriz, mas são marcas independentes. E naquela época não tinha nada a ver, não era o mesmo grupo. E eu resolvi abrir e falei, beleza, aqui é a casa da Uniaselv, né? Tá. Aí eu comprei 3 outdoors na frente da sede deles. Mas, pô, tá lá, não... Tá para comprar. Bem na entrada da cidade. Bem na entrada da cidade, comprei. Bem naquele trevo lá, perto da Cooper lá. Aí comprei 3 lá e coloquei. Em breve aqui, a melhor... do Brasil e tudo mais. Cara, eu não xinguei ninguém, não falei mal de ninguém. Eu falei que valorizasse. Né? Exatamente. Tá, eu coloquei, cara, isso deu um... Até hoje falo. Essa palestra que eu fui dar em Uberaba, tinha um cara que falou, cara, eu tava lá, morando no apartamento em frente, fui eu que liguei. Cara, o cara botou aqui um outdoor aqui na frente. Então, isso deu um rebuliço, assim. E aí, o que aconteceu? A Uniaselv comprou aqueles 3 pontos de outdoor durante 1 ano, para eu não botar mais nenhuma comunicação. Aí eu liguei pro cara do outdoor e falei assim, cara, cadê minha comissão? Eu fiz você vender 1 ano inteiro que negócio aqui. Precisava. Mas assim, foi... aí o pessoal me falava assim, pô, Adriano, você é muito... Você bate de frente. Não é que eu bato de frente. Primeiro, mais uma vez, sempre com respeito a todas as instituições, pela história e tudo mais. Mas eu tenho o meu espaço e eu vou mostrar a minha instituição. Inclusive, eu divulgava as notas do MEC. Mas como é que você divulgava a nota das outras? Eu divulgava porque, na verdade, é o seguinte, essa nota está no site do MEC. Nota do GC, que é o indicador de qualidade. Eu pegava o site do MEC e mandava para o jornalista, o que é a nota das instituições. Você sabia que tem a nota das instituições? Eu não sabia. Então, tá. E aí o cara publicava. A gente estava em primeiro lugar, e sempre teve em primeiro lugar, nota do MEC. E aí os caras, porra, cara meio, entre aspas, petulante, o cara meio não sei o que lá e tal. Não, cara, tá, essa informação realmente de domínio público. Só que eu sempre fiz isso para... Claro, para a gente, né, mostrar realmente a nossa força, porque a gente tinha qualidade. E também isso é uma forma de pressão dos outros. Pô, peraí, deixa eu me mexer aqui também, porque que bom que a gente tem uma disputa de qualidade. Né? Então, vamos eleva a régua. Exatamente, cada um puxa o outro, né, nesse sentido. Mas esse do outdoor aí foi interessante. Quando a gente abriu em Indaial, teve esse impacto e realmente foi um sucesso, sempre foi um sucesso. Você acredita que de toda a nossa rede aí, Indaial, que ela não é uma das maiores unidades, porque Indaial tem 70 mil habitantes, mais ou menos, e eu tenho unidades com muito mais habitantes. Indaial é a 2ª ou 3ª em maior número de matrículas. Hoje, nessa campanha, por exemplo, ele tem um resultado muito bom. Fantástico. Muito bom mesmo, exatamente. Mas isso mostra, Edinho e Sheila, é importante deixar claro, como você colocou antes, Adriano, o público é muito grande aí fora. Não há necessidade de ninguém de tirar aluno de ninguém. A questão é o acesso ao ensino superior, que realmente muda a vida das pessoas, né, Urbano? Porque
Querendo ou não, e aí a gente já tem um pouquinho mais de idade, poxa, na nossa época, com ensino apenas presencial, cara, eu disputei um vestibular na época na FURB, que era um 6 por vaga, e aquele suador de você ali e tal. Quantos que literalmente nem chegavam a fazer um vestibular porque já viam que a concorrência era absurda e, evidente, a maioria que disputava o vestibular ficava de fora. Então, hoje, você tem um acesso realmente democrático, ou seja, você tem possibilidade, você tem facilidades para realizar o teu sonho. Só não estuda quem não quer, né, Adriano? Exatamente isso. Essa é uma das telas que eu mostro na minha palestra, que é a questão de construindo o seu sonho. Eu falo assim, gente, antigamente era muito difícil fazer um curso superior. A disputa era muito grande. Hoje, você, cara, só não entra quem não quer, porque você tem, né, muitas opções, você tem vagas disponíveis. Claro que você sempre tem que pesquisar, não é tudo igual, né? Você tem metodologias, infelizmente você tem instituições que não são sérias, que não trabalham realmente de seriedade, mas você tem que pesquisar, mas você tem realmente a opção realmente de fazer. E você também faz o seu resultado. Então, você tem a faca e o queijo na mão para começar a estudar. E tem gente ainda pensando, pô, será que eu vou estudar? Cara, pô, né, que muita gente, né, nessa época, imagina, queria tanto fazer uma faculdade, não conseguiu, e hoje você pode. Não desperdice isso mesmo. A gente passando no vestibular era comemoração de Mega Sena. Exatamente. Aí vem a transição careca. Eu festa. fiquei careca, eu fiquei tão feio, cara. Eu já sou feio assim, mas careca é pior ainda. Então, meu Deus do céu. Adriano, qual é o teu curso que mais vende? Tem mais um dos matriculados. Olha, os cursos que mais vendem normalmente são cursos tradicionais como administração e pedagogia. Porém, isso está mudando um pouco o mercado. Aqui em Blumenau, o curso que mais vende é análise de desenvolvimento de sistemas, porque a região é muito forte nesse sentido. Ele chega a ser quase o dobro, às vezes, do segundo lugar. Caraca. Ele vende muito bem. A gente tem muita parceria, inclusive, com o Entra 21, do cara continuar os seus estudos fazendo com a gente. Ele tem muitas vantagens nesse sentido que ninguém oferece. O Tomil, inclusive. O Tomil, imagina, o Tomil, a história toda nesse sentido. E é muita honra a gente poder fazer parte desse projeto, que é sensacional. O aluno, inclusive, do Entra 21, ele sai do Entra 21, eles pediram, Adriano, cara, esse cara sai do Entra 21, às vezes ele não está empregado. E a gente queria que ele não parasse de estudar. Só que esse cara, às vezes, não tem salário ainda. Não dá para ele começar a faculdade sem pagar nada. Porra, você está me pedindo um negócio. Cara, sem pagar nada. E aí ele tem, daqui a pouco, o salário e ele começa a pagar. Cara, eu consegui uma coisa que ninguém conseguiu. Somos a única universidade que oferece isso. 6 meses de graça. Os 6 primeiros meses, ele sai do Entra 21 e estuda de graça com a gente. Isenção total. Isenção total. E aí, depois tem mais... o curso de análise de sistemas são 2 anos e meio, então os outros 2 anos ele vai pagar, mas... Né, muito feliz, né, porque ele já está empregado, já está realmente... Baita chance. Exatamente. E a gente tem tanta confiança na nossa metodologia, no nosso curso, que a gente tem certeza que ele vai continuar. Falei, cara, estou aprendendo pra caramba e tal. Então, isso é uma das formas realmente de parceria, realmente ter continuidade. Mas voltando a falar sobre o curso mais vendido. Mas tem uma crescente muito grande para cursos na área de saúde. Por quê? Antes, o curso na área de saúde, ele era presencial em função da prática. Mas como assim, Adriano? Você está falando de EAD? Não, aí não, né? EAD, que coisa mais... que falta de responsabilidade se oferecer EAD, um curso na área de saúde. É uma das coisas que a gente fala na palestra também e desmistifica isso. Primeiro que EAD tem prática, inclusive para um curso de administração. Todo curso superior tem prática. Só que a prática não é você sair daqui e ir num lugar fazer a prática. A prática ela pode ser uma prática guiada, ele pode ser de uma maneira como, por exemplo, eu vou fazer um prato na parte de gastronomia, onde você aprendeu de várias maneiras como você tem que fazer, você pode assistir várias vezes a aula, você tem todo o material preparado para isso, você tem os equipamentos certos, você vai fazer em casa. Você não vai fazer de pijama, porque você tem que estar com a roupa certa, com os equipamentos. Você vai cortar com a faca errada, você já perde ponto. Então, você vai fazer em casa, você vai filmar, fotografar cada uma das etapas, você vai comprovar que você fez e o professor te dá um feedback. Você fez um pão lá, cara, o pão não cresceu. Pô, aí ele vai ver e identificar que você não deixou a massa esperando lá para realmente crescer e tal, né? Descansando. Então, você consegue fazer isso, você quebrar alguns paradigmas em relação à prática. Estou dando alguns exemplos. Mas quando você entra na área de saúde, não, mas peraí, a área de saúde é diferente. Como é que você vai fazer enfermagem se o cara aplicar lá? Eu não quero ser aplicado por um... O cara diz, não, cara, você tem a prática. Então, a gente tem um curso híbrido. Você sabe quem lançou o curso híbrido no Brasil? A Unicesumar, há 5 anos atrás. Ninguém falava de híbrido, falava de, mas a gente vai lançar, será que com esse nome? O pessoal vai pensar que é coisa de carro, né? Híbrido e tal. Vamos falar de um outro termo? Não, vamos falar de híbrido. A gente lançou, hoje todo mundo fala de híbrido. Então, nós lançamos com curso de engenharia. Hoje nós estamos tendo a primeira formação de cursos de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica. E na área de saúde, a gente lançou
Cara, é tudo isso com laboratório no polo, com profissional no polo. Então, esse curso, quando você faz presencial, você não é 100% prático, mesmo no presencial. Você tem, talvez, 30% do curso seja a parte prática e a outra parte você está assistindo a aula em sala. Então, esse curso é a mesma coisa. O híbrido, você também tem. Você não precisa ir numa sala para você aprender com o professor. Você vai assistir com a metodologia, aula transmitida, vai interagir. Na hora da prática, sim, você vai no polo. Só que você tem uma preparação para a prática ainda antes, com a tecnologia, com realidade aumentada, com laboratórios simulados, coisa que até mesmo o próprio presencial não tem. Então, você vai para a prática no laboratório, nossos laboratórios são de referência mundial. Então, você tem isso no EAD. Então, respondendo mais uma vez a tua pergunta, que às vezes eu dou você faz uma pergunta, eu vou lá e volto. Mas está perfeito. Na área de saúde, é um dos cursos mais vendidos, por exemplo, biomedicina. Ele já está entre os mais vendidos em relação a todos. É um curso muito bem vendido. Quem mais? Os cursos de engenharia estão entre os mais vendidos. Educação física, ele também está no topo lá, está brigando. Então, basicamente, esses aqui são realmente os cursos campeões. Né? E essa parte da retenção do aluno, como é que tática que você usa para que, de fato, ele tenha você tenha uma taxa diferenciada em relação aos seus concorrentes e permanência, o que leva, consequentemente, com certeza, a uma margem muito maior de concluintes, que é o grande diferenciado, porque não adianta também, muitas vezes, o cara simplesmente cursar por um período. Ele vai injetar um dinheiro que, infelizmente, não vai ter o reconhecimento devido pelo mercado, porque ele não é reconhecido pelo diploma. Ao mesmo tempo, aquela prática vai fugindo com o decorrer do tempo. Enfim, para ele também é prejuízo. Então, como é que você trabalha isso? Qual é o teu diferencial para alcançar esse índice que você hoje conquista? Perfeito. A permanência, isso já me perguntaram, quando a gente teve isso, a própria rede da Unicesumar me perguntou, os outros polos queriam saber como é que você consegue ser o maior captador e ter realmente a melhor índice de permanência. O que você faz de diferente? Eu até gravei um vídeo para passar no encontro nacional, que assim, cara, é porque eu capto bem. Fica, como assim? Não entendi. Então, estamos falando da questão da retenção. Pois é. Mas esse cara, antes de entrar, nós ganhamos um prêmio como a melhor instituição do mundo em relacionamento com o aluno, a Unicesumar. Por quê? Porque a gente tem, desde que ele entra, o vestibular diagnóstico. Eu identifico quais as dificuldades que ele já tem antes dele entrar, ser um aluno, para que eu já trabalhe algumas deficiências dele também. Porque o objetivo é isso, para que realmente ele entre e aprenda. E eu que entenda, na verdade, quais são as dificuldades. Porque ele não é um cara que ele entrou numa universidade, por exemplo, das mais disputadas, que o nível, muitas vezes, ele está lá em cima. Não, é um cara, às vezes, que tem algumas dificuldades e eu vou ajudá-lo. Então, tem toda a nossa equipe, ela deixa muito claro que o cara sim precisa estudar, porque já tem gente que chegou lá dizendo o seguinte, cara, eu queria fazer IAD, mas eu já falei desde o início que eu não tinha tempo. Aí vocês querem que eu assista a aula, que faça atividade, que leia livro, Cara, eu não tenho tempo para estudar. E aí, você tem que respirar e tudo mais, né? Para realmente falar, cara, você quer fazer presencial EAD, os dois você tem que ter tempo. Aí a gente tem um curso de gestão de tempo, por exemplo, que é gratuito no próprio curso superior. A gente tem um curso de gestão de finanças pessoais para ele entender também, né, como é que ele vai continuar investindo, quanto que importante é isso, justamente porque isso vai reverter, na verdade, né, no crescimento dele lá para frente. Então, tudo isso a gente vai acompanhando. O sistema é um sistema inteligente que identifica. E ele mostra também o seguinte, ele vai te mostrando os sinais de que, cara, atenção para esse aluno aqui, que esse aluno, ele não fez atividade, ele não assistiu aula, esse aluno pode ser um desistente aqui, cara, atenção nesse aqui. Então, você vai lá, você liga para o aluno, João, tudo bem? Aqui, é Maria, da Unicesumar, tudo bem? Queria te ligar, parabéns aí, você já começou o teu curso superior. Verifiquei no sistema aqui que você não chegou a assistir a primeira aula, ou você assistiu a primeira, não assistiu a segunda e tal. Você está tendo alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa te ajudar e tal. Você vai, cara, isso não tem, nem no ensino, por isso que eu digo o seguinte, eu não estou querendo dizer que o ensino presencial ou EAD é melhor, eu quero dizer o seguinte, a tecnologia que você usa na educação digital faz com que você tenha todo um controle sobre o aluno de uma forma inteligente. Então, você atua em função disso. Também não adianta você ter isso e não atuar. Né? Então, você atua e aí você acompanha o aluno. Por isso que eu falo, cara, você está aqui para realizar seu sonho. Né? Porque ninguém... meu sonho é fazer uma faculdade. Não, teu sonho não é fazer uma faculdade. Teu sonho é se realizar, é você ser um engenheiro, é ser um farmacêutico. Esse é teu sonho. Então, a gente vai te ajudar a chegar lá. A faculdade é
é o caminho, né, nesse sentido. Então, a gente vai te ajudar, a gente vai te acompanhar, a gente vai te incentivar no momento de fraqueza que a gente está aqui para te ajudar. A gente tem programas, inclusive, de reforço por exemplo, matemática, que é difícil quando está em engenharia, que vai uma parte de cálculo, o pessoal fica doido lá. Cara, eu tenho reforço nesse sentido. Então, eu tenho a atuação preditiva justamente para que esse cara ele continue com a gente. Isso eu estou falando em termos de matriz. E no nosso caso, a gente faz muito, a gente esclarece muito para ele o que ele está fazendo, que ele está entrando numa instituição e numa metodologia que ela é séria, que ele precisa fazer a sua parte, e tem esse acompanhamento do polo aqui para que realmente ele chegue lá. Aí você diminui muito a taxa. Claro que aí você tem ações também, é o seguinte, cara, cada vez que não adianta, cara, eu preciso parar. Aí você também tem questões financeiras, você sempre tem como trabalhar de alguma maneira para que ele não desista. Você tem opções, você tem inclusive uma opção que se chama desplugue. Cara, em determinado momento, seja por uma questão financeira, seja porque, cara, eu tenho um projeto, ou vou fazer uma operação, eu vou precisar ficar um tempo, eu vou ter que desistir do curso. Cara, não desista. Eu consigo te desplugar do curso durante 3 meses, você não vai precisar pagar, não vai precisar fazer nada. Daqui a 3 meses você volta e continua o seu curso. Então, tem opções para que ele não desista. São opções inteligentes, para dizer o seguinte, cara, não é... mas sempre funcionou dessa forma, não tenho como, é tudo engessado. Não. Eu tenho como trabalhar para que o objetivo dele seja atingido. Cara, formação, né, e realmente que ele fique satisfeito. Aí não tem. Se você faz esse trabalho direitinho, parceria matriz, parceria polo, com um trabalho muito bem feito, acompanhamento, e deixando muito claro para o aluno que ele tem a parte dele, aí não tem como você não realmente ter sucesso. Resumidamente, o diferencial, né, Adriano, é tratar a pessoa como pessoa, né? Não como número. Né? Não como número. Perfeito. É isso aí, né? Que o EAD, você nessa quantidade, você fala 400 mil alunos, meu Deus do céu, então tipo, tá tudo jogado lá. Não tá, né? Não tá. Perfeito. Eu tenho a curiosidade maior ainda de saber de onde que surge tanta ideia para implementar, mas o tempo está correndo, eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu vou entrar no nosso quadro agora, que é o Perguntas da Audiência, e lembrar que esse quadro você pode patrocinar, nos chame lá no Instagram, a gente envia o Media Kit e você confere aí os benefícios de ser um parceiro no Topo Podcast. Nos chame lá e seja nosso parceiro. Adriano, a gente abriu as perguntas e aí a Bruna mandou o seguinte: do que você mais se orgulha na sua carreira? De transformar vidas. Esse é o propósito, de a gente poder tanto fazer isso diretamente ou indiretamente, né, com a atuação como diretor de marketing, por exemplo, você viabiliza isso para que os polos possam trabalhar. Quando você faz a atuação nos polos, que você está ali diretamente, quando abri meu polo, era eu que atendia, era eu que servia o cafezinho, era eu que estava lá, depois você vai tendo equipe, você vai podendo ajudar isso, com a experiência você vai conduzindo. E agora, como consultor também, né, ao mesmo tempo que eu tenho polo, mas como consultor, fazendo isso para que mais pessoas possam realizar e transformar vidas. Então, esse, com certeza, sem dúvida nenhuma, é o meu maior orgulho. Perfeito, cara. E para a gente fechar, a Amanda mandou o seguinte: o que você considera o maior diferencial dos seus concorrentes? Diferencial dos meus concorrentes? Sacanagem essa pergunta. Na verdade, cara, é assim... Manda uma concorrente. Então... Brincadeirinha, né? Assim, a gente trabalha tão bem essa questão. Só para você ter uma ideia, eu fiz um documento que a gente tem 40 diferenciais da nossa instituição, que ninguém tem. Nem a matriz tinha feito isso daí. Falei, cara, olha aqui. A gente tem cursos gratuitos que ninguém tem. A gente tem um acompanhamento que ninguém tem. A gente tem uma série de coisas. O que eu vejo muito o mercado trabalhar, que seria um diferencial, mas um diferencial que aí depende do seu posicionamento no mercado, é preço. Mas eu não trabalho com diferencial de preço, porque, na verdade, quando você procura num supermercado, e aí falando de varejo, já que eu trabalhei de varejo também, você procura o primeiro preço, que você tem a categoria primeiro preço, tem a categoria prêmio e tudo mais. O primeiro preço quer dizer o seguinte, cara, eu estou procurando o mais barato. Então, você vai achar o mais barato? Tem. E você, como empresa que oferece o mais barato, você vai fazer de tudo para que você continue sendo o mais barato. Para isso, você não vai conseguir investir em qualidade para que realmente seja mais barato. Você vai economizar em muitas coisas para atender aquela população que necessita de um produto mais barato. Ok. É um nicho de mercado? É um posicionamento? Ok. Hoje o mercado, 99% do mercado EAD, o que fala? Cara, isso pode procurar. É Instagram, é outdoor, fala de bolsa de estudos, preço. Então, esse é o diferencial do mercado. Qual é o maior diferencial do mercado? É preço.
Ah, mas você não é competitivo? Sim, sou competitivo. A gente tem cartas na manga, eu tenho parceria com empresas que dão benefícios, consigo fazer isso e ser competitivo. Mas não adianta chegar para mim e dizer o seguinte, tal instituição oferece R$150. Cara, eu, na verdade, não vou falar mal da outra instituição, mas eu consigo te relacionar tudo que eu faço, que vai te dar a segurança, para que você sim se forme com qualidade. Por quê? Preço é uma coisa que fica, é o valor que fica para mim. Preço é o que fica para mim. Valor é o que fica para você, o que vai construir. Você está preocupado só com preço? Você não está preocupado com aquilo que eu vou te entregar? Porque não é tudo igual? Então, você tem que estar preocupado, sim, com aquilo que você vai... Porque, senão, o que vai acontecer? No seu curso inteiro, você vai pagar um preço que você vai ter jogado o seu dinheiro fora se você não retorna o valor. Não retorna para você. Você não teve o conhecimento, ou você, de repente, não se formou. Você, na verdade, você jogou o dinheiro fora, você não economizou. É o famoso custo-benefício, né? Exatamente. Mas tem gente que acha que, eu estou sendo esperto e tudo mais. Cara, mas espera aí. Você realmente... E aí eu falo de questão de mecânico. Assim, cara, você coloca o seu carro em qualquer mecânico que você não confia, né? Não querendo dizer que a parte mecânica, mas assim, você tem que confiar também. Então, você não vai necessariamente no menor preço. Se você não faz isso com o mecânico, você vai fazer isso com a sua faculdade, com a sua vida, que isso aí, na verdade, vai depender da sua vida inteira, daquilo que você se formou. E não é porque o mercado está exigindo a tua formação, é que aquilo ali vai fazer com que você cresça na empresa, que você monte o seu negócio e tudo mais. É isso que falta um pouco. Então, esse diferencial a gente não tem e não vai trabalhar. Mas eu sou competitivo, não quer dizer que eu vou cobrar o dobro, mas você vai ter valor com a gente. Então, acho que é por aí. Adriano, além dos polos, tu comentou que faz consultoria para polos, né? Uhum. Que outros negócios que o Adriano tem envolvido aí de empreendedorismo? Cara, projetos a gente está sempre, né, trabalhando, borbulhando aí, né? Então, assim, eu tenho um curso que se chama Como Construir um Polo de Milhões, que ele está online. Esse curso, ele iniciou agora há pouco tempo, mas esse curso justamente tem dado abertura para outros projetos. Então, tem gente pedindo workshop, tem gente pedindo consultoria específica dessa questão de se trabalhar, por exemplo, 200 polos de uma rede de universidade. Então, esse é o principal projeto hoje, que é aquilo que eu falei, para realmente poder possibilitar que mais instituições possam oferecer isso e realmente com qualidade. Dentro da própria instituição, a gente busca trabalhar alternativas. A gente oferece o curso superior, pós-graduação, agora a gente trabalha com curso profissionalizante, você pega uma outra fatia de mercado, que é muito importante também, que o pessoal realmente, né, ter uma primeira oportunidade, às vezes quem não tem ensino médio, que possa realmente, né, fazer um curso profissionalizante. Então, esse também é uma população grande que se encaixa, né? Que se encaixa, exatamente, que de repente não podia fazer. Não, cara, eu tenho um produto para ele. Então, é um investimento muito nesse sentido. Então, esses são os projetos. Eu já cheguei a trabalhar com outros cursos também, mas que a gente viu que realmente o caminho é nesse sentido. Mas a cabeça está sempre funcionando aí a todo momento. Empreendedor nato, né? Tem que sempre estar pensando. Adriano, eu acho que valeria a pena a gente explicar um pouquinho, que a gente está falando o tempo do IAD, o EAD, mas explica um pouquinho com mais detalhes. A pessoa que tem interesse em se matricular no ensino superior, então, bom, realmente, eu não consigo ir todos os dias para a aula, o presencial para mim não dá certo. Mas, poxa, e tem muito esse mito realmente do IAD, tu usa uma expressão que é muito, muito clara, nesse sentido, largado, essa parte, poxa, mal é feito e tal. Como é que o aluno se comporta no EAD? O que ele tem que fazer? Como é que é o estudo dele? Explica um pouquinho exatamente o que é cursar EAD. Ok. Então, primeiro, reforçar isso que você acabou de falar. Você não está escolhendo o EAD porque você não conseguiu fazer o presencial. Tire isso da cabeça. Eu não consigo ir todo dia para a aula, ou não consigo pagar o presencial. Então não tem jeito, vou fazer o EAD. Não, cara, você vai fazer EAD. E eu não gosto muito da palavra EAD, sabe por quê? Porque EAD, a gente já vendeu essa ideia de EAD como essa questão de uma vez por semana. Parece que é uma coisa desleixada, assim, né? Desleixada, parece que é uma coisa distante, né? Educação à compromisso, distância. Né? Distante, sem qualidade e tudo mais. Não é isso, mas por isso que eu gosto do digital. Por isso que a minha palestra ela fala do mundo e educação digital. Quando eu coloco lá que hoje a gente assiste filme de modo diferente, né? Tinha que rebobinar a fita antes, lá agora não, você tem o streaming. Você ouve música de modo diferente, você fala com as pessoas de modo diferente, você nem fala no telefone, você tecla. Perfeito. Você tem os arquivos não mais no disquete, você tem na nuvem. Enfim, né? Tudo isso que a gente faz de diferente, por que a educação não poderia ser diferente? A educação também evoluiu. Então, isso quer dizer o seguinte, a tecnologia é voltada justamente para melhorar o seu aprendizado. E eu mostro, cara, um mundo maravilhoso que é isso, da forma como você, inclusive, interage com pessoas
e aí já começando a responder a sua pergunta, o aluno EAD ele tem que saber utilizar as ferramentas e se interessar por as ferramentas. Quando ele assiste uma aula transmitida ao vivo, e que ele vai assistir com um professor referência, muitas vezes um professor, por exemplo, de gastronomia nossa, é um cara que é apresentador de rede de programa de TV. Ou o nível de um professor que está assistindo, que às vezes você não poderia ter esse nível, às vezes, no ensino presencial. Você um cara que alto nível. Aí, você, durante uma aula, você pode interagir com o professor, com os seus colegas. Porque o professor tem que estar na minha frente, porque tem que fazer pergunta. Cara, o professor está na sua frente, ele não está na mesma sala. Mas, é tela. Você está te vendo, você está vendo o professor, você está interagindo, os colegas no Brasil inteiro estão interagindo, e é um chat, é lá onde está todo mundo conversando. E aí um mediador, justamente, botando as principais perguntas para o professor, cara, tudo muito interativo. E aí você, de repente, olha, é muito legal essa receita que o professor está falando, e aqui em Belém do Pará a gente usa um óleo de dendê, ou não sei o que lá, que faz uma diferença. Olha só que contribuição interessante. Aí um cara vai dizer o seguinte, aqui em Paranaguá, em Morretes, a gente faz o barreado. Barreado? Pô, nunca ouvi falar. E tem gente que aqui eu falo barreado, realmente não sabe o que é. Pô, é aqui do lado, cara. Barreado é um prato típico lá muito bom. Famosíssimo. Né? Exatamente. Então, assim, tem pratos diferentes. Cara, olha só que riqueza cultural quando você troca ideias com pessoas. Isso você no presencial, aqui com 30 pessoas, você tem pessoas com a mesma cultura que você. Sim. Então, isso faz. Então, o aluno use as ferramentas, porque são ferramentas tecnológicas que vão fazer com que ele interaja, que ele aprenda muito mais do que simplesmente você estar numa sala de aula, mas ter a certeza que ele vai ser acompanhado, ele tem material que ele vai ler, ele tem aulas que ele vai assistir, ele tem avaliações que ele vai fazer, e são várias as formas de avaliação. Então, toda a tecnologia, ele tem laboratórios simulados, tudo isso que ele vai usar. Só para você ter uma ideia, no final da palestra, eu até brinco, no início da palestra, que as pessoas falavam o seguinte, há 18 anos atrás, você faz faculdade de EAD? Tipo, não era muito conhecido, você faz faculdade de EAD? Tipo, como é que é esse negócio e tal? Porra, tem certeza e tal? Hoje, as pessoas já perguntam, você ainda faz faculdade presencial? Por que disso? Porque tanto que tem mais alunos do ensino à distância hoje, do ensino digital, do que do ensino presencial. E com tanta tecnologia, com tanta seriedade, com tanto aprendizado e com tanta flexibilidade, né? Porque, na verdade, justamente faz com que o aluno não precise ir todo dia, mas não quer dizer que ele não vai estudar todos os dias. Por que você faria do modelo mais engessado, o modelo, mas esse modelo funciona, sempre fez isso há 50 anos. A Kodak também sempre fez fotografia daquela maneira lá e não queria mudar para o digital. Não, isso sempre funcionou, até que ela faliu. E o que está acontecendo com instituições que não mudam o seu modelo, mesmo presencial? Hoje existe a metodologia ativa, pensando no presencial, ou mesmo num híbrido, que você tira o papel do professor, que, cara, eu conheço tudo, você não conhece nada, tá? Então, ouça o que eu vou falar. Não é mais assim. Que é a origem da palavra aluno, inclusive, né? Sem luz. Exatamente. Né? O professor era o dono da verdade. E não é mais isso. Então, na verdade, o professor é o mediador do conhecimento. Você tem que... isso se chama sala de aula invertida. Você inverte os papéis. Faz com que o aluno ele trabalhe esse processo de aprendizagem e vá atrás e troque ideias e apresente e tudo mais. Assim, ele aprende muito mais. Aliás, tem perfis de aprendizagem que mostram isso. Ele seja protagonista, de fato. Né? Exatamente. Então, assim, isso... é um modelo que o presencial tem que se atualizar. Mas tem instituições presenciais que eu não mudo o meu modelo que sempre funcionou. Cara, vai morrer. Já está morrendo. Já está morrendo. Já está morrendo. Então, assim, mesmo, só para ter uma ideia, mesmo a Unicesumar, no seu ensino presencial tradicional, os alunos têm ambiente virtual de aprendizagem. Como assim? Cara, você sai de lá, essas pessoas possam, você tem complementos, você tem... Por que você não usar a tecnologia mesmo para o presencial? Então, isso é você abrir a cabeça. Eu dei uma palestra aqui em Blumenau. Eu vou falando, chega uma hora que você tem que me cortar, pelo amor de Deus. Por favor. Eu dei uma palestra aqui em Blumenau que me convidaram para o seguinte, Adriano, a gente vai reunir um pessoal aqui de um workshop aqui sobre empreendedorismo. Acho que era 1 ou 2 dias e tal. O pessoal sobre empreendedorismo, inovação e tal. E eram pessoas jovens e tudo mais, né, empreendedoras, querendo, né, cheio de ideias e tudo mais. Tal. Beleza, vou dar uma palestra. E eu, aproveitando a minha área, eu cheguei lá, falei para eles assim, eu cheguei afirmando. Gente, eu queria que vocês me falassem o porquê que o EAD não funciona. Eu afirmei que o EAD não funciona. E não tive nenhuma, não, como assim não funciona? Não, eu queria que você me confirmasse por que o EAD não funciona. Não funciona porque eu não consigo interagir, né, com o professor. Não funciona porque o professor não está na minha frente, eu não consigo trocar ideias com o professor. Não funciona porque os professores são desatualizados. Não funciona porque... Falaram tudo. Eu falei, tá, beleza. Então tá, vamos lá. Não interage.
Cara, você interage com tantas pessoas, no Brasil inteiro, com essa... é assim e tal. Ó, professor desatualizado, eu consigo pegar um professor que é referência no Brasil. E você não consegue isso em todos os presenciais. Eu comecei a desmistificar tudo que estavam falando, resumindo a história. Eu falei assim, nossa, é assim que funciona? Eu não sabia que era assim. Fizemos isso com uma diretora de uma escola em Dayal. Falei, olha, com todo respeito, ela atendeu a gente, tudo bem. Olha, só que é o seguinte, eu não confio no EAD. Não, tá, mas a senhora pode nos ouvir um pouquinho? Claro, tal, toda educada. Cara, falamos e tudo mais, mostramos lá. Nossa, eu não sabia que era assim. Então, todo mundo fala assim. Inclusive, no final da minha palestra, eu disse, nossa, eu não sabia que era assim. Então, a gente desmistifica isso e mostra que, cara, eu achava que eu ia fazer o presencial, não deu para fazer, eu vou fazer AD. Agora estou vendo o seguinte, cara, que bom que eu escolhi AD, que bom que eu escolhi digital, porque é a metodologia mais atual, é metodologia inteligente. E eu tenho, sim, o meu papel como aluno de aproveitar isso tudo, tecnologia, eu vou ter que fazer minha parte. Não quer dizer que eu estou lá nem no ensino presencial, se eu ficar sentado ouvindo, não vou aprender. Eu tenho que ter o meu papel. Então, nas duas partes tem o seu papel. Então, mas esse é um trabalho que eu faço questão de fazer. Há muitos anos a gente desmistifica isso. É um trabalho de formiguinha, mas isso tem mudado muito realmente, e principalmente quem estuda é o maior vendedor disso. E, cara, o Philip Kotler já falava isso, né? Hoje, quem tem o cliente mais satisfeito em tempos de rede social, cara, é o cara que, né, tem sucesso, não tem como, né? Que é o cara que realmente vai indicar muito isso. Então, é nesse sentido que a gente realmente trabalha. Não, sem dúvida. Eu queria até colaborar com essa fala do Adriano. Bom, eu tenho também uma grande experiência, eu dou aula tanto no presencial quanto no IAD. Já fui coordenador de cursos do presencial também. E, Adriano, hoje, e aí, como a minha área é tecnologia, essa questão da realidade aumentada hoje está muito forte. Os laboratórios virtuais, vou dar um exemplo aqui rápido, Edinho em fila, o Adriano falou da área da saúde, mas pensa assim, ó, a gente pega um aluno, então, vamos lá no presencial, e de novo, estou nas duas, então, para mim, as duas são fantásticas, mas só para dar uma ideia da distância, a realidade virtual. O aluno, vamos levar ele no laboratório, lá sei lá, pode ser de cistologia, enfim. Então, vamos explicar aqui rapidamente para ele alguns instrumentos e tal. E aí, tá uma turma, 30 pessoas dentro do laboratório. Cara, muitas vezes estão um cara envergonhado, estão um cara tímido. E aí, tem cara ali na tua frente, nem consegue olhar direito, tá todo o grupo ali junto, a sala não é tão grande, você está vendo a prática, de fato, conhecendo o laboratório. O que acontece? Na realidade virtual, tu vai chegar em casa, tu vai entrar nesse laboratório novamente, 3D, tu vai abrir a gaveta, tu vai ver os instrumentos. O que está agora lá dentro? Peraí, o que é esse instrumento aqui? Eu vou lá, vou clicar em cima, literalmente tu vai movimentar o instrumento, tu vai saber qual é a finalidade dele, tudo aquilo que tu jamais teria possibilidade no presencial, porque ninguém teria tanto tempo hábil para pegar para 30 alunos, por exemplo, e explicar para ele cada detalhe daquele, até porque ia ficar até maçante, cada um tem o seu interesse, o seu olhar. Mas eu saio com aquela dúvida e isso muitas vezes para mim vai me castigar muito tempo. Cara, na realidade virtual, tu vai literalmente conhecer ipsis literis cada detalhe, cada instrumento. E, de novo, vai ter a prática do presencial, mas tu vai ter uma noção muito mais clara através do virtual inicialmente para poder ter essa bagagem. Você é preparado antes, por exemplo. A gente tem um material didático nosso que ele foi considerado o melhor do Brasil, inclusive. E aí ele tem, numa leitura do material, você tem um QR Code. Você terminou aquela explicação, ele vai explicar como é que tem um efeito lá, alguma coisa da área de física, ou como é que funciona o motor e tal. Você acha que vai entender mais ou menos que tem uma figura lá. Aí você põe o QR Code lá, o que acontece? Salta um vídeo de 5 minutos mostrando que ela fala, já entendi um pouco mais aqui como é que funciona o negócio. Aí depois você vai para a prática do laboratório virtual. Você já começa a mexer no motor, peraí, entendi mais ainda. Aí você vai para a prática em laboratório. Cara, você já estou preparado para o negócio. Inclusive, os nossos alunos, até mesmo que vão para o campo de trabalho, que é ser professor, para fazer o estágio, fala, cara, os alunos de vocês vêm muito bem preparados. Enquanto tem alunos do ensino presencial que vêm aqui que só atrapalham a gente, que vêm totalmente despreparados. Então, justamente pela responsabilidade que é a EAD, a metodologia já prepara. Por isso que eu digo que a diferença do ensino remoto e EAD, o que é o ensino remoto? Cara, é aquilo que tinha sido preparado para o presencial e, de repente, eu tenho que dar essa aula. Então, grava uma aula, cara, mas todo o restante que tem que estar integrado, que é isso tudo que eu falei, por exemplo, de prática, não existe uma preparação para isso. Já no EAD existe. Então, ele é planejado para isso. Então, você vai fazer a prática e, fora isso, ainda você tem do estágio. Cara, olha quanto que esse cara se preparou para o mercado de trabalho. Então, a responsabilidade é muito grande e existe uma inteligência nessa sequência aí. E,
Galera, até estamos basicamente fechando a nossa conversa, mas assim, ó, de fato, o que importa no final das contas não é apenas o teu diploma, é o teu conhecimento. Pode ter certeza, Adriano, mesmo na área de TI, posso falar de cadeira e falo com tristeza no coração, porque a gente bate no peito com muito orgulho aqui na região e, de fato, nós não temos desemprego na área de TI, pelo contrário, nós fomos aqui só para pegar as grandes empresas, sem contar as menores. Nós temos mais de 1.000 empresas de TI, começa por aí, mais de 1.000, não sei se tem esse número, Sim. São mais de 1.000. Claro, só se fala nas grandes porque são as que mais aparecem, mas hoje você junta aqui 3 colegas, aqui a gente forma uma empresa de TI com computador e fechou. Então, o que acontece? Não há desemprego, beleza, só que exige qualidade. Exige qualificação, exige conhecimento. Você vai chegar na frente da máquina e dizer, agora, amiguinho, vamos lá, vamos fazer um teste da tua entrada na empresa. Mas eu tenho meu diploma, mas não sabe isso. Exatamente. Poxa. Poxa vida, então, há um tempo atrás, encontrei até um ex-aluno extremamente decepcionado por isso, exatamente por isso. Ou seja, durante a faculdade, não aproveitou o que deveria. E aí a ânsia pelo diploma. O diploma. Vai chegar outro diploma. Só que aí, no final, está com o diploma no braço, e agora? O que acontece? Onde é que você vai conseguir uma vaga, uma oportunidade? Onde é que você vai... Hoje você tem, inclusive, aí essa molecada, os adolescentes aí, que estão muito bem treinados já desde o princípio, eles são autodidatas, Sim. Pegam uns cursos muito bem colocados pela internet, temos cursos excelentes também, todo EAD, e aí esse cara está pronto para o mercado. O diploma para ele realmente vai ser um complemento para o conhecimento que ele já possui, e não o contrário, ou seja, eu vou pegar o diploma para imaginar que agora eu vou passar a ter conhecimento. Não, então tem que caprichar, literalmente desde o primeiro dia, seja do presencial ou à distância, é o teu compromisso, é a tua responsabilidade que fazem a diferença, e isso com certeza vai modificar a tua vida, né, Adriano? Porque o diploma, na verdade, ele é a consequência do seu aprendizado. Inclusive, ele nem deveria receber o diploma se não tivesse aprendido, né? Então, na verdade, ele tem a responsabilidade, inclusive, da instituição de ensino de uma seriedade nesse sentido. E depois, inclusive, nessa área, existe o lifelong learning, né? Que é realmente o aprendizado durante toda a vida. Então, vai vindo com essa cabeça, porque não imagina um cara da área de TI que não se atualiza, né? Aliás, todas as áreas você precisa se atualizar. Tem cara que é formado a qualquer área que seja, há 10 anos, 15 anos atrás, cara, você não fez mais nenhum curso, nada, você tem que se atualizar, as coisas mudam muito rápido, né? Então tem que ter. Nessa área, claro que ele é bem evidente, mas você faz um curso, de repente, de preparação, você faz uma linguagem Java, por exemplo, você vai fazer um curso superior que ele vai te preparar também para a vida, vai te preparar, inclusive, às vezes para a questão de gestão, vai te preparar muito focado também em áreas de programação, por exemplo, e depois você continua assim estudando. Tem gente fazendo uma segunda graduação, nós temos, por exemplo, curso de ciência de dados, que justamente é muito o que se faz hoje, que o próprio Facebook faz, que o Instagram faz, que o Google faz, que é justamente analisar dados, né, e poder direcionar isso para algum fim, que é uma complementação daquilo que de várias áreas, inclusive, daquilo que você aprendeu, e assim você vai aprendendo e você vai crescendo na sua área. Então, tem que continuar também estudando. Edinho, a gente podia ficar aqui por horas e horas, o Adriano dá uma aula. Eu estou aqui palestrante, além de tudo, e é fantástico. A gente poderia conversar muito tempo, mas acho que está muito bem dado aqui o recado. É perfeito, né? O cara é de marketing mesmo e, sobretudo, deu uma aula. É tua área, né? É a minha área. Marketing está aí em casa, inclusive. E, sem dúvida nenhuma, deu uma aula aqui, explicou muito bem o EAD, principalmente desmistificou isso, então... Agradecer demais o Adriano, até porque aqui o nosso público é empreendedores ou possíveis empreendedores. Então, muita gente aqui tem uma vontade, mas falta uma especialização, falta conhecimento. Por meio da sua explanação aqui ficou claro como é possível conseguir, né, conquistar e alcançar esse conhecimento por meio do EAD. Então, fantástico mesmo, agradecer demais. Agradecer nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, com o Jason, @melhoresimóveis.bnu. É isso, Sheila? É isso aí. Agradecer você que chegou conosco ao fim de mais um episódio e pedir que você vá lá no Instagram e no Facebook, siga a nossa rede social, no Topo Podcast, mande sua pergunta aí para os convidados da semana, nos mande um direct indicando quem você quer ver por aqui. A gente já está com um ano aí de caminhada. Se não passou aquele empreendedor que você gostaria de ter visto, indique para nós, a gente faz o contato com ele e é lá no nosso canal direto. Então, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso aí. Querido amigo Adriano, que Deus te abençoe, ilumine, que você continue com esse teu... Eu diria assim, onde você passa, você irradia, sabe? Competência, amizade, companheirismo.
É nítido nas tuas palavras o teu grau de conhecimento e, ao mesmo tempo, assim, tu é um cara do bem, literalmente do bem. Eu falava ao Adriano nos bastidores, a gente não tinha contemplado ainda a educação, estava guardando essa carta na manga há muito tempo. O Adriano tem que vir, o Adriano tem que vir. Novamente te agradecer por esse espaço tão especial na tua agenda e que, cara, a gente possa continuar te aplaudindo, te admirando e você podendo fazer aí pela educação, com certeza é um ganho que todos nós temos. Então, obrigado pela tua presença. Legal, mas é uma honra realmente estar com vocês, eu sei dos projetos, né, que vocês têm bem voltado realmente à comunidade, isso é bastante legal, a gente poder também participar de alguma forma, contem sempre com a gente, e é muito legal também esse projeto de vocês voltado ao empreendedorismo. Todos os nossos cursos superiores, todos os nossos alunos têm disciplina de empreendedorismo, e a gente tem também um curso específico de empreendedorismo. Então, aquele que quer empreender, ele também tem que continuar estudando, buscar, porque ele precisa ser melhor que todo o seu mercado, porque senão ele não vai sobreviver. Na verdade, não é só o fato de abrir uma empresa que você já tem sucesso, não. Você tem que competir com o mercado como um todo. Então, isso também vale. Então, a educação está aberta justamente para isso e para trocar ideias. Hoje isso é bastante importante, que todo mundo pode contribuir muito. Conte sempre comigo. Valeu. Maravilha. É isso. Mais uma aula, mais um convidado muito especial, mais um convidado de conteúdo. E assim eu no topo. Por isso que a gente sempre fala, continue conosco, esteja junto nas entrevistas, participando, interagindo, dando as suas dicas, possibilitando que outros convidados possam vir, porque nós todos juntos, estando no topo, com certeza estaremos muito melhor. E é dessa forma, para isso que nós estamos aqui, para podermos trazer conteúdo de qualidade à nossa sociedade e discussões que realmente incrementam e avançam no conhecimento acima de tudo. Então, até o próximo episódio, com mais convidados muito especiais e com a sua participação, que fica sempre tudo melhor. Valeu, grande abraço a todos e até lá.